seguida, né? É algum, acho que não tem jovem, né? Então nós vamos passar para a missão. Tem os meninos aqui, né? Mas o Guilherme não está aí, né? Não está? Então, Senhor Jesus, nós louvamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o Deus do Senhor para aprender mais da sua palavra, para criar mais intimidade com o Senhor e com a sua palavra. Nós colocamos também todos os pedidos aqui que foram feitos, todos os resultados fazendo sua casa, com fogo e alegria, restaura a alegria na vida, a certeza que foi feita a vontade do Senhor. Aos pedidos de saúde, Pai, que o Senhor derrame graça, derrame a função para que haja cura, para que haja restauração física e também espiritual. E também fazendo pelas novas decisões aqui que foram feitas pelo Conselho da Igreja, sabendo que onde vai a luz do Senhor, e que seja de fato para agregar pessoas, agregar uns aos outros. E nós louvamos o Senhor, que o Senhor tem dado sabedoria e graça para essas decisões. E agradecendo ao Senhor por esse tempo que estamos tendo aqui agora pela manhã. Louvamos e oramos em nome de Jesus, certo de receber a sua resposta. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós vamos meditar. Nós vamos ler Romanos capítulo 2, a partir do verso 11. Romanos, capítulo de número 2, a partir do verso 11. Irmãos, nossa irmã Tereza está para São Paulo, ela foi visitar a irmã dela, que está muito ruim, né? Então, os irmãos continuem orando, ela já pediu oração, né? Mas vamos continuar orando por ela, né? Para Deus abençoar a irmã e abençoar também a Tereza, né? E a irmã está muito mal e é uma oportunidade que Deus dá para ela lá, dela conhecer o Senhor, né? Ter uma experiência com isso. Então, Romanos, capítulo de número 2, vamos ler a partir do verso 11 até o verso número 16. O texto diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem de natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação, irmãos, e é para continuidade do nosso estudo aqui na carta aos Romanos. Para a gente situar, nós ficamos uns dias aí sem aula, só para a gente situar, Paulo havia dito lá no capítulo 1, a partir do verso 16, ele havia dito que 16 a 18, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, é que o Evangelho é um meio que Deus usa para chamar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo e essas pessoas serem salvas por Ele. Então, não é o Evangelho que salva, mas através do Evangelho que Deus chama o ser humano. Então, quando ele diz que é o poder de Deus, ele está dizendo assim, que é um instrumento poderoso. Qual é o Evangelho? Nós vimos lá, né, que são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então, esse Evangelho é o meio que Deus usa para chamar as pessoas para conhecerem Jesus e crer. E aí, por que precisa pregar o Evangelho? Então, Paulo está falando, por que precisa pregar o Evangelho para a salvação? E aí ele vai demonstrar, porque o mundo todo está perdido, todos pecaram. Lá no capítulo 3, depois ele vai falar mais pormenorosamente sobre essa questão, mas ele já diz, claro, aqui, porque não há justo sequer nenhum, todo mundo pecou, né? Então vamos pensar, nós definimos aquele dia que a perdição do homem não está nas atitudes que o homem comete. Então,
O homem não vai para o inferno não é porque ele comete pecados. Ele vai para o inferno porque ele recebeu lá como representante o pecado de Adão, que foi transferido como que é a natureza pecaminosa que está dentro de nós e que nos leva a cometer pecado. Então, todos os homens estavam condenados, todos, em Adão. Mas Deus em Cristo resolveu escolher alguns. E esses que ele escolheu, então ele colocou nele, em Cristo, Deus colocou em Cristo, e esses então foram salvos. Então eles não serão condenados eternamente. E os outros que não receberam Cristo, que não foram colocados em Cristo por Deus, esses vão perecer eternamente. Então céu e inferno está definido onde? Lá no pecado de Adão. É lá. Agora, o juízo final, o juízo do último dia, será para as atitudes. Então isso ficou bem claro para os irmãos, né? Então veja, a condenação eterna ou salvação eterna está em Adão e em Cristo, Os que estão em Cristo serão salvos, os que não estão em Cristo serão condenados por causa do pecado lá de Adão, lá no início, Então pronto, por isso que a Efésios capítulo 2 diz que todos nós estamos mortos. Então mortos aí é destinado à morte eterna. Então estava morto sem vida espiritual e vai morrer eternamente. Mas em Cristo Deus nos deu vida. Então a salvação ela se revela em Cristo Jesus, no fato de Cristo ter morrido por nós na cruz. E a condenação se revela desde o princípio por causa de Adão e os homens que morreram em Adão. Quando Jesus fala sobre o Evangelho, sobre o poder de Deus para a salvação, o amor de Deus pelo mundo, lá em João 3,16, que é o versículo que todos nós sabemos de cor, ele diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz assim: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não há o julgamento. Cristo não veio para julgar. A primeira vinda de Cristo não foi para julgar. A primeira vinda de Cristo foi para salvar. A segunda vinda que será para julgar. Aí ele prossegue dizendo: quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Então não haverá julgamento final, irmãos, para salvação. Está tranquilo isso aí? Gente, isso tem que estar bacana, bem nítido na nossa cabeça. Então, não há julgamento, juízo final. Então, naquele último dia, não haverá julgamento para salvação. Porque quem creu não é julgado, quem não creu já está julgado. Então, já aconteceu, Agora, no último dia, haverá julgamento do quê? Dos atos pecaminosos. E aí, tanto o crente como o ímpio será julgado pelos seus atos pecaminosos e pelas suas boas ações. Então vamos lá. Então, primeiro o crente. O crente, quando comparecer perante o tribunal de Deus, ele vai receber segundo as suas obras. Paulo falou: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo e cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Então Paulo está falando para crente, que importa que todos nós. Então quando ele diz todos nós, ele está se incluindo, Então ele está dizendo: nós vamos comparecer para receber segundo o bem ou o mal que nós tivermos feito no corpo. Então no último dia o crente vai receber o que, irmãos? O galardão ou não. Então pode receber, pode não receber, vai depender do que? Das obras e dos pecados. Então o crente no último dia vai ser julgado quanto às suas obras e quanto aos seus pecados. Se ele fez boa obra, se ele serviu a Deus, e aí as obras foram julgadas por Deus, reconhecidas por Deus, vai receber galardão. Agora, se não fez,
né? Vai receber o quê? Nada. Só vai viver no céu, mas não vai receber nada. Então, 1 Coríntios 3, Paulo fala claramente sobre isso, né? Lembra? A obra é palha, feno, madeira, ouro, pedra preciosa, né? Prata, pedra preciosa. Então, Paulo explica ali direitinho sobre isso, né? Então, quem vai julgar naquele dia? Cristo. E o ímpio? Estamos falando do salvo. O ímpio vai ser julgado também quanto às suas obras. Mas nesse texto que nós lemos, que Paulo está falando dos ímpios, ele está falando aqui tanto dos ímpios crentes, como, dos ímpios não crentes, né, os não crentes, como também os gentios, né, como também os judeus. Então, porque nós temos, Paulo vai mostrar isso aqui claro, nós temos ímpios gentios, mas também tem ímpio judeu. E aí Paulo está dizendo aqui, como será então o julgamento desses ímpios gentios e como será o julgamento desses ímpios judeus, os que não creram? Aí Paulo está dizendo aqui, cada um deles será julgado segundo o conhecimento. Então o texto aqui agora que Paulo vai trabalhar, do verso 11 em diante, ele vai mostrar justamente isso, que cada um desses gentios e cada um desses judeus que não creram, eles serão julgados de acordo com o conhecimento que eles tiveram. Então, já adiantando, quem teve mais conhecimento será mais cobrado, quem teve menos conhecimento será menos cobrado, mas todos eles vão ser julgados quanto aos seus pecados, tanto o ímpio gentio como o ímpio judeu. Pergunta aí? Observação que alguém queria fazer ou está tranquilo? Especial, né? Porque pensa que pelo fato de ter sido uma nação escolhida por Deus, pelo fato de receber a lei, eles achavam que teriam um privilégio especial, né? E essa é justamente a objeção que Paulo imaginou que o judeu podia fazer. O judeu podia dizer assim, bom, quanto ao gentio, tudo bem, então Deus condenar o gentio ao inferno, né? Isso tudo bem, ele não creu, ele não obedeceu a Deus, então, né, não acreditava em Deus, tudo bem, mas nós judeus, a pessoa podia falar para Paulo, nós judeus nós somos diferentes, nós somos uma nação escolhida, nós tivemos o privilégio, né, de ser chamado povo de Deus, e nós tivemos a lei, Deus nos deu a lei. Então Deus não pode julgar a gente da mesma forma que vai julgar o gentio que não crê. Aí Paulo vira e fala assim, verdade, só que para vocês a situação é pior. E é isso que ele vai dizer no texto aqui. Eles achavam que era vantagem, Paulo está dizendo não, vai ser desvantagem para vocês. Tranquilo, gente? Tá, então nós vamos ler agora aqui. Então, do capítulo 2, dos primeiros versículos até o verso 10, Paulo mostrou que não tem diferença nenhuma entre judeu e gentio. Porque ele falou assim, ó, você fala que é judeu, mas você condena o pecado dos outros e você faz o mesmo. Então, quando você julga, você está culpado do mesmo jeito. Pior ainda, porque você sabe, condena o pecado no outro, mas você pratica as mesmas coisas. E aí ele termina no versículo 11 dizendo assim, porque para Deus não tem distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Então veja, Deus não olha a pessoa antes de julgar. Deus olha o quê? O erro, o pecado. Nós estávamos comentando esses dias com os presbíteros como que nossa maior dificuldade no relacionamento, irmãos, está pelo fato de nós não conseguirmos, isso aí os irmãos vão ver que é muito prático isso, não conseguimos fazer a diferença entre o erro da pessoa e a pessoa. Então, nós não temos condição de olhar só para o erro, né? Nós olhamos para o erro e para a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o vício da bebida, nós não falamos que ele tem
uma fraqueza na bebida. Nós falamos que ele é um alcoólatra, bêbado, não é? Nós olhamos uma pessoa que tem um problema moral e nós não falamos que ele comete pecado moral, imoral, tem imoralidade. Nós falamos que ele é um prostituto ou uma prostituta, porque nós confundimos as coisas. E aí, de uma maneira muito prática, no nosso relacionamento do dia a dia, irmãos, entre nós, pensa aí, pai, filho, marido, esposa, irmão, irmã, né? Então, irmão, né? Nós não conseguimos fazer essa diferença. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa comete um erro conosco, nós não condenamos o erro, nós não repreendemos o erro, nós repreendemos a pessoa, porque nós não damos conta. Então, por isso que a gente tem que ter um relacionamento, né? E aí, eu até citei o caso de Jesus, como que Jesus foi sábio, né? E é claro, né? Como Jesus foi maravilhoso. Lembra daquela mulher pecadora que foi levada na frente para ser condenada, morta pelo seu pecado de adultério, que ela foi pega sobre o pecado de adultério? Jesus ali no texto ensina umas coisas assim, preciosas para nós. A primeira coisa que Jesus mostra no texto é o seguinte, que todos nós cometemos erros, cometemos pecado. Quando ele diz assim, quem não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra. Então, Jesus não estava de jeito nenhum, irmãos, validando o pecado, tá? Jesus não estava fazendo pouco caso do pecado, tá? Mas ele estava mostrando assim, que todos nós somos pecadores. Segunda lição ali no texto, ele também não estava dizendo que ninguém pode julgar o pecado da outra pessoa. Ele não está querendo dizer assim, porque você comete pecado, você não pode condenar o pecado dos outros. Não, Jesus não disse isso, né? Por isso que Jesus também não disse para os homens que eles estavam errados em fazer o julgamento. Jesus não falou para eles, vocês estão errados, vamos embora para cá, vocês não podem condenar a mulher. Ele só falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então ele igualou, né, todo ser humano comete pecado, e pecado é pecado, né, e pecado é errado. Jesus mostrou. Quando a mulher virou e falou assim, que ele falou para ela, cadê os teus acusadores? Que todos tinham ido. Aí ela falou assim, foi todo mundo embora, né? Aí Jesus disse assim, então eu também não te condeno. Então Jesus não condenou quem, gente? O erro ou a mulher? A mulher, porque ele disse, eu não te condeno, mas ele disse assim, vai, e o quê? Não peques mais. Então ele condenou o quê? O pecado. Aí, por que nós temos dificuldade? Porque nós queremos condenar a pessoa junto com o pecado, ao invés de condenar o pecado. E aí o que acontece? A pessoa passa a valer menos para nós, porque ela cometeu o erro, né? Vamos ser sinceros, no relacionamento nosso não acontece isso, gente? Quando uma pessoa comete uma falha com você, né? Então não é a falha que você está preocupado, você está preocupado com a pessoa, é a pessoa que passou a valer menos agora, não é? Então essa é a nossa dificuldade, mas Deus não é assim. Deus não olha primeiro para a pessoa para depois olhar para o pecado. Deus olha primeiro para o pecado e condena o pecado. Deus sempre irá condenar o pecado, independente de quem o cometeu. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele está dizendo, olha, independente se é gentio ou se é judeu, cometeu o pecado, Deus vai condenar o pecado. Não importa quem a pessoa, né? Então Deus não está olhando a pessoa. Então quando ele diz assim que Deus não faz acepção, ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo, ao exercer o juízo dele, Deus, ele não olha para a pessoa, ele olha para o pecado. Então o pecado é que precisa ser condenado. Então Deus não faz essa acepção que muitas vezes nós falamos. Por quê? Porque o judeu que estava ali, ele já estava fazendo acepção. Ele estava dizendo assim, nós somos melhores, então nós precisamos ter um tratamento melhor de Deus. Então ele estava pensando na pessoa dele e não no erro dele, né? E aqui Paulo está dizendo, olha, Deus não faz isso. E aí Paulo então prossegue, veja o verso 12, observa o verso 12. Paulo diz assim, assim pois todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram,
mediante a lei, serão julgados. Então ele está dizendo assim, não tem acepção, tanto um como o outro vai receber o julgamento de Deus. Agora aqui, Paulo responde aquela questão lá, de que se uma pessoa não ouviu o Evangelho, ele não pode ser condenado. Lembra quando nós citamos esse assunto? Nós falamos assim, mas para aí, pastor, se uma pessoa não sabia que existia Deus, não sabia que existia Jesus, né? Então é justo Deus condenar essa pessoa para o inferno? Vamos imaginar o ímpio, né, que nunca ouviu falar de Deus, ou às vezes lá uma pessoa que mora lá nos cantos mais remotos, nunca viu falar de Deus, então é justo ele ser condenado, porque ele não ouviu, não teve a oportunidade de ouvir de Jesus. E aí, então nós explicamos isso, e agora aqui Paulo reforça isso, né? Ele diz assim, ó, os que pecaram sem lei perecerão. Não está dizendo que terão chance, né? Ele está dizendo claramente que sem lei perecerão. Então ele já estabeleceu claro aqui que vai ser condenado. Por quê, gente? Bom, nós vamos voltar àquilo que nós explicamos lá no passado. Nós explicamos para os irmãos aqui, primeiro, que a salvação e a condenação eterna, ela não está ligada a pessoa ouvir ou não ouvir do Evangelho. Ninguém que não ouviu do Evangelho pode ter desculpa diante de Deus, dizendo, eu não posso ser condenado porque eu não ouvi. O Evangelho é o meio de Deus chamar os eleitos, né, e responsabilizar os perdidos. Mas o Evangelho não é a condição para que alguém tenha a oportunidade de escolher entre ser salvo ou perdido. Porque senão a salvação estaria na mão de quem? Do homem, e não seria obra de Deus. E mais, Paulo falou que eles não tiveram o conhecimento de Deus, de Jesus, por meio das Escrituras, mas eles tiveram conhecimento de Deus por meio da revelação natural, que é a natureza. Então, quando Paulo fala aqui que os que pecaram sem lei, ou seja, sem ter a palavra, né? A lei aqui ele está pensando na lei de Moisés, mas a lei, tanto a lei moral como a lei civil que Deus deu para Moisés. Mas quando ele diz assim, sem lei, ele está pensando muito mais amplo. Ele está pensando na palavra toda. Então eles não tiveram conhecimento de Deus na palavra. Lembra que nós falamos aqui que Deus se revelou de 3 maneiras? Então, primeiro, Deus se revelou por meio da natureza, foi a primeira, revelação natural. Segundo, Deus se revelou por meio da palavra escrita, né? A lei que deu a Moisés, a vontade dele foi revelada ali. E terceiro, Deus revelou por meio de Cristo, né? Então, aí agora as 3 formas de revelação, elas estão aqui incutidas. Então, primeiro, a lei natural, que foi pela natureza, que é para os povos gentios que não tiveram a lei de Moisés. Os judeus tiveram a lei de Moisés e depois tiveram, né, mais tarde tiveram a revelação em Cristo, né? Mas quando foi que tiveram a revelação de Cristo? Muito depois, embora lá no passado Deus havia anunciado que Cristo viria, mas eles não sabiam que Cristo veio. Então, até Cristo vir e morrer, qual era a revelação que os judeus tinham? A revelação da lei escrita, da palavra de Deus escrita. E quando Cristo veio, aí a partir daí passaram a ter a terceira revelação, a completa, que era a pessoa de Jesus. Mas todas as pessoas vão ter acesso vai ter o conhecimento da revelação de Deus. Não para salvação, mas para. Mas vão comparecer perante Ele. Não quer dizer que vão ser salvos, não quer ser para salvação, mas vão ter, tem que ter, né? Não. Para o futuro? Não, pode ser que sim. Para o futuro sim, mas para o passado não. Teve muita gente que morreu sem saber sobre isso. Não, mas ele passado antes de Jesus. Porque, veja bem, talvez o versículo que você está com ele na cabeça, seja, e será pregado o Evangelho para toda criatura, para testemunho de todas as nações. Esse e em Atos 1:8, né? Mas aí Jesus dá mais assim a entender que nós estamos aqui enquanto testemunhos, né? Isso é um tipo de ensino. Mas aí ele fala que sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria,
até os confins da terra. Então, assim, aí eu entendi que os 4 cantos da terra vai ser levado ao conhecimento. Aí há uma ideia dupla aí, é uma ideia de que o Evangelho pode ser pregado a toda pessoa individualmente ou pregado a cada etnia, cada cultura, né? Deus não depende disso para Cristo vir, e nem será essa a condição para que Cristo venha novamente. Pensar assim, enquanto o Evangelho não for pregado, Cristo não virá. Porque aí também eu penso logo tem um texto em Apocalipse, que fala de toda cultura, povo, nação, língua e tal. Toda tribo nisso. Então, assim, está incluído todo mundo. Todo mundo. Então, Mas aí pode ser etnia. Como etnia. Pode ser brasileiro, norte-americano, africano, entendeu? Pode ser etnia, de todas as etnias, né? Porque se for individualmente, para cada pessoa, nunca vai chegar ao fim, porque vai nascer gente toda hora. Então, toda hora vai nascer uma criança, né? Até a volta de Cristo. Então não tem como pregar o Evangelho a cada indivíduo em si. E Paulo falou aqui em Colossenses, quer ver? Abra a Bíblia em Colossenses. Deixa eu achar o versículo aqui, só um minutinho. Versículo 22 do capítulo 1. Aí Paulo diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando-vos afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo, me tornei ministro. Então, na época de Paulo está dizendo aqui que o Evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu, mas do mundo conhecido dele, né? Do mundo conhecido. Então, assim, ele podia ter dito assim, bom, então não precisa pregar mais o Evangelho. Não. Porque já foi pregado para toda criatura debaixo do céu, então já cumpriu, né? Então Jesus já podia ter vindo, né? Mas não é essa a condição para Cristo vir. Não, eu entendo que não eu não estou dizendo até nesse sentido, sabe, pastor? De ser a condição para ele. Sim. Mas sim que toda criatura, enquanto Jesus não volta, toda tribo, língua e nação vai ser pregado o Evangelho. As pessoas devem. Talvez até pela facilidade desse que nós temos hoje, né? Exatamente. Vamos pensar, hoje, mesmo os povos que não são cristãos, né, eles sabem sobre Cristo, não é? Por exemplo, a China comemora Natal, sem sentido, não é? Vamos pensar, não é um povo que não acredita em Cristo, mas comemora Natal. Então, assim, todo mundo sabe. Agora, o saber, assim, tem conhecimento, né? Mas não tem relacionamento com Cristo, né? E aí, pode ser que tenha algum povo ainda não alcançado. Eu acho que no Brasil tem algumas tribos ainda. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que no Brasil tem mais de 50 tribos que não foi alcançada ainda. Então, mas aí são povos muito remotos, né? Então, no Brasil, já pensou? E no mundo, então? Mas a gente pensou pensar assim, por exemplo, as tribos que no Brasil não foram alcançadas, estão dentro da tribo dos índios. Sim. Então, a nação indígena brasileira já ouviu falar. Já ouviu falar. Se for por etnia. Mas aí se for por etnia. Agora, todo olho verá quando Cristo vier? Sim. Toda pessoa reconhecerá que é Cristo? Sim. Naquele dia, quando ele vier, né? Não, todo olho verá e toda pessoa reconhecerá que ele é, né, o Cristo Salvador. Isso é a promessa da palavra, né? Mais perguntas? Há um grande número de judeus convertidos?
Sim, e judeus que foram, porque é o seguinte, a nação judaica hoje não é aquela nação judaica lá da época de Cristo, né? Então, a nação judaica hoje é formada pelos povos que foram espalhados, judeus que foram espalhados pelo mundo. Muitos deles conheceram Cristo, né? Então foi pregado o Evangelho e conheceram. Então, quando voltaram em 44 para formar a nação de Israel, que lá hoje existe hoje lá, né, na Palestina e região ali, aqueles judeus que estão ali, muitos deles foram judeus, às vezes americanos, europeus, né, filhos de judeus que nasceram na América, que nasceram na Europa e retornaram para formar a nação de Israel. Então é diferente nação de povo de Deus. Então, por exemplo, Paulo deixa claro, mais no final da carta aos Romanos, Paulo vai deixar claro que quando Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez a promessa para ele e o seu descendente, e não os seus descendentes. Quem era o descendente de Abraão? Era Cristo, porque Abraão teve Ismael, teve Isaac e depois teve mais filhos com Quetura. Então Abraão teve vários descendentes, né? Mas o descendente de Abraão, Paulo explica que é Cristo. Então, quando ele diz em ti serão benditos todas as famílias da terra, está pensando em quem? É em Cristo, né? E aí, quando Paulo vai falar mais à frente, lá depois do capítulo 9 de Romanos, aí ele vai falar assim, que judeu não é aquele que o é por nascimento, mas aquele que é da fé. Então, aquele que é o verdadeiro israelita não é o que foi por nascimento, mas aquele que é da fé, né? Então, hoje nós cremos que nós também somos descendentes de Abraão. Nós, né, somos gentios. Por quê? Por causa da fé, né? Então, quando a pessoa quer confundir nação com a família da fé, é que dá esse problema aí que está acontecendo hoje aí de igrejas, e que os judeus achavam que era privilégio, eles tinham privilégio. A Deus vai ter que nos tratar diferente, né? Então Paulo está mostrando justamente que não é assim, né? Como? A gente não sabe quantos tem, né? Mas tem judeus lá, tem igreja lá, judeus. Então a igreja de Belo Horizonte, na Pampulha, ela tem 5 mil. 5 mil judeus. 5 mil são judeus cristãos, messiânicos. Judeus messiânicos, né? De linhagem judaica, né? Agora lá em Israel tem também. Lá em Israel tem judeu convertido lá, né? E muitos. São poucos não, são muitos, né? Tranquilo? Podemos seguir? Então Paulo diz: então como que Deus vai tratar com os gentios? Deus vai julgá-los com base no conhecimento que eles tiveram. Qual é o conhecimento que eles tiveram? Então Paulo fala aqui de 3 conhecimentos que eles tiveram. Primeiro, Paulo fala assim, que eles tiveram conhecimento da natureza, então eles sabem que Deus existe. Segundo, eles têm um conhecimento de uma norma da lei gravada no coração deles, então, que é revelado pela consciência. Quando uma pessoa, mesmo que não conhece a Deus, quando ele vai fazer uma coisa errada, então tem alguma coisa dentro dele que revela que aquilo é errado. Então, em todas as nações, matar, roubar é errado. Então, mesmo a nação que não teve a lei dos 10 mandamentos, que dizer, não matarás, não furtarás, né? Isso é o porquê, porque está dentro do coração do homem. E aí, terceira forma que Paulo diz é que eles usam o pensamento, a mente deles, para acusar ou defender. Então, se ele tem a capacidade, olha o raciocínio de Paulo, se eles têm a capacidade de dizer que aquilo que o fulano está fazendo é errado, então é porque ele tem consciência de erro. Entenderam? Então, ou seja, se ele é capaz, pela sua própria consciência, pela sua própria mente, julgar o outro dizendo, você está fazendo está errado, é porque ele tem uma norma conduzindo a vida dele. Agora, se ele está obedecendo essa norma, é outra história.
mas ele a tem. Então, por isso, ele vai ser julgado com base nesse conhecimento que ele tem. Então, ele tem conhecimento natural de que Deus existe, ele tem consciência do que é certo e errado, e ele tem consciência de julgamento, ele tem capacidade de julgar. Então, Deus vai julgar o gentio com base nisso. Naquele dia, quando chegar lá diante de Deus, então os erros deles, os pecados deles serão julgados, e Deus vai usar isso para julgar. Então vai dizer, ó, você está sendo condenado porque você sabe o que é certo e você fez errado, você julgou os outros dizendo que o que estava fazendo estava errado e você mesmo assim fez, e também porque você tem uma lei natural que revelou para você que Deus existe. Então, Paulo está dizendo, ninguém tem desculpa diante de Deus. Bacana, gente? Tranquilo aí? Aí então agora vem para o judeu. Aí Paulo diz assim, e os judeus? Ele diz assim, os que pecaram com lei, sob a lei serão julgados. Então, os judeus que cometeram os pecados, que não são salvos, né, que não são crentes, os judeus ímpios, ele diz assim, eles serão julgados com base no quê? Com base na lei. Então, veja, embora ele achou que era vantagem, né, ele ter sido judeu, ter a lei, e ter os profetas e tal, Paulo vai dizer para ele assim, olha, a situação para você é muito pior, muito mais difícil, porque o outro lá pelo menos não tinha a lei escrita para ele seguir, você teve o privilégio de ter a lei. Então agora é sob essa lei, ou seja, debaixo dessa lei, que você vai ser julgado. Então vamos ler de novo o versículo, os irmãos verem? Olha aí, versículo 12, ele diz assim, assim pois, todos os que pecaram sem lei, então que não tiveram a lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, ou seja, que tiveram a lei, que eram os judeus, mediante a lei, serão julgados. Aí Paulo justifica, diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então não é pelo fato de você ter ouvido a lei todo dia lá na sinagoga, você foi todo sábado, você ter lido a lei de Moisés, isso não te justifica não, né? Então o que justifica você é se você estivesse praticando a lei. Então no dia do julgamento você seria menos você receberia menos rigor se você estivesse obedecendo a lei, mas você não obedeceu, você só ouviu a lei, né, e não praticou a lei. E aí então você não vai ser justificado, porque você ouviu a lei, mas não obedeceu a lei. Aí olha o verso 14 agora, ele diz assim, quanto pois os gentios que não têm lei, então eles não tiveram a lei escrita, né, irmãos? Não tiveram a lei escrita. Ele diz assim, procedem por natureza, ou agem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Não é aquela questão que nós falamos ali, ele tem conhecimento do que é certo e errado, então ele é lei um para o outro. Então ele sabe, então, seu Jonas, isso está fazendo errado. Aí seu Jonas, pastor, isso está fazendo errado. Então, quer dizer, tem uma consciência de que é certo e errado, né? Aí ele continua, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Consciência, quando diz assim, puxa vida, fiz o que não devia ter feito. Pensamento, isso é errado, eu não posso fazer, viu? Pensamento, não, aquilo ali é errado. Aí consciência, não, eu já fiz, já errei, né? Então Paulo diz, essas duas coisas vão estar trabalhando no coração deles, né? Na mente deles ao tempo inteiro, tanto acusando como revelando. Tranquilo? Aí ele prossegue, aí ele diz assim, mutuamente, em conjunto, mutuamente, acusando ou defendendo. Não, eu não fiz isso, eu não matei, eu só desejei que ele tivesse morrido.
Aí depois Jesus vira para os judeus e fala para os judeus, né? Matou do mesmo jeito. Né? Eu não roubei, eu só desejei o que eu tinha. Então, você viu? Então a mente vai trabalhar acusando ou defendendo, né? Então, ele diz assim: é por essa lei aí que você vai ser julgado, né? Por essa lei que você vai julgar. Mas é igual? É igual? Você, tomara que morra ou você mate, é igual? Então, diante de Deus, sim, né? Porque Jesus falou. Aí foi Jesus, depois Jesus falou lá para os judeus, né? Para eles assim: olha, vocês ouviram lá, não matarás. Né? Eu, porém, vos digo: qualquer que no coração sentir ódio do irmão, já é réu porque já o matou. Como também falou sobre os outros mandamentos, né? Ele diz: não adulterarás, mas qualquer que colocar o olho com intenção impura sobre a outra pessoa, já cometeu adultério. Então, Jesus falou que há uma lei externa e há uma lei interna. A lei externa é a que está escrita, a lei interna é da intenção. Porque às vezes, pela justiça, irmãos, isso aqui é interessante, né? Pela justiça, pelo Código Civil brasileiro, ninguém pode ser condenado pela intenção, não é? A não ser se o STF diz que é legítimo. Se o STF interpretar que sim, aí tá. Mas, biblicamente, tanto a intenção como o ato é pecado diante de Deus. Então, porque a pessoa fala: não, eu não fiz, né? Mas você teve a intenção. Então, a vida de Jesus, então, foi justamente para tratar isso no homem, né? A intenção. Porque se você olha para os judeus, eles têm muita prática religiosa, que é o que Jesus condena, e nós também, né? Vamos dizer assim. Você pega um texto que ele fala sobre os hipócritas, né? Aí vocês são como sepulcro caiado. Fora vocês fazem tudo bonitinho, mas interiormente. Sabe, isso é uma coisa muito importante para nós crentes, né? Porque às vezes a gente acha que a vontade de Deus e a revelação de Deus, a mensagem e a obediência a Deus, ela se revela, ela se manifesta só externamente, né? Então a gente pensa assim, que pecados são aqueles pecados exteriores, e a gente não vê que há pecados que são internos, né? E Jesus falou justamente isso, né? Que o versículo está citando aí, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah não, eu não fiz, eu não cometi o ato, não é? Então eu estou livre, eu não posso, Deus não pode me culpar porque eu não cometi o ato, né? Mas aí Jesus vem e diz assim: não, mas há um pecado que é o pecado interno, que é lá dentro do coração, né? Que a pessoa faz mesmo não tendo cometido o ato. Então, por isso os pecados eles se revelam por obras, por pensamentos e por omissão, né? Então Tiago fala: se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, nós estamos pecando. Se você guarda toda a lei e tropeça num só ponto, você é culpado de todos, porque você é pecador. Então o pecado ele se revela, né, tanto nas obras como nos pensamentos e como na omissão, né? Então aí a gente às vezes tem a tendência de achar que é só nas obras, né? E aí para tentar amenizar, né, a nossa situação, né? Então há pecados que são às vezes piores do que o ato, não é? Então às vezes o ato a pessoa fez por uma obra um momento de estupidez, fraqueza, né? Cometeu, mas há pecados em que a pessoa comete e planeja, né? Maquina, né? O tempo inteiro, né? Se a gente pegar o pecado de Davi, o adultério com Betseba foi o menor deles, não é? Interessante.
Se você depois ler lá o texto, você verá que o profeta Natan diz que Deus perdoou o pecado dele, né? E aí o pecado dele foi o pecado do adultério. Ele diz: não morrerás. Mas ele não disse que Davi não ia sofrer, né, por ter planejado tudo aquilo, porque ele planejou um assassinato, ele planejou esconder o erro, né? Ele planejou enganar o marido, né? Então tudo isso foi maquinou, né? Tudo, o coração todo trabalhou aquilo, né? Então o ato do adultério foi uma coisa à parte, né? Mas as outras coisas todas estavam ali juntas, né? E também, gente, nós temos que ter cuidado quando nós estabelecemos juízo sobre os outros, né? Quando Natan perguntou para ele que merecia tal homem, você lembra? Ele falou: primeiro, que ele seja morto e que restitua 3 vezes mais do que roubou. Lembra? Davi estabeleceu o julgamento e a pena, né? Aí Natan só falou assim: Deus te perdoa, você não vai morrer. Mas logo depois, né, Absalão matou Amon, né, por causa do problema. Aí, com a irmã, lembra? Matou Amon. Depois, Absalão se revoltou contra o trono, os guardas de Davi matou Absalão. Depois, Abias tentou usurpar o trono, Salomão matou Abias 3 vezes. E o bebê também morreu, né? Que foi, né, gerado pelo adultério, né? Então, assim, Deus perdoa o pecado, mas consequências ficam, gente. E se Deus não deixasse a consequência, a gente ficaria malandro, né? Diante de Deus, não é verdade? Não teve nada, não deu nada, né? Então, estou tranquilo, né? Então, para a gente botar a barba de molho, eu tenho água para ver. Então, eu e Mercedes, né? Nós é muito, né, favor, né? Então, para a gente botar a barba de molho, Deus deixa a consequência, né? Você pegar e não entrar nessa. Primeiro a Cláudia fica pedindo, depois eu vou. O coração, né? Eu estava lendo hoje. Nesse salmo nós temos uma abertura, eu estava lendo hoje de manhã, e ele fala assim: consultai o vosso coração no travesseiro, no travesseiro do vosso coração, e sossegai, né? Então, às vezes à noite é um momento melhor para a gente, né, consultar a nossa vida, né, todo dia, para pedir perdão, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? A gente tem muitos desejos. Mas aí, às vezes, vem o desejo e o pensamento, e a gente fala: Senhor, misericórdia, isso não é nada. Nesse caso também já pecou, ou o pecado está em planejar aquele pensamento, aquele desejo, como o senhor falou. Às vezes você não matou, mas você tinha aquele desejo tão grande, planejou isso, ou simplesmente veio o pensamento que já é pecado. Muito bom, porque veja bem, se a gente só de pensar no primeiro momento fosse pecado, então toda tentação seria pecado, né? Então não é, a tentação não é pecado, mas o pensamento que a gente fala, que a Bíblia mostra que é pecado, é aquele pensamento que passa a ser desejo. Porque até então eu posso ter um pensamento primeiro e posso recusar, não é? Então pode vir uma coisa na minha mente e eu repreender na hora, porque foi às vezes uma sugestão do inimigo, foi às vezes uma sugestão da carne, né? Mas na hora eu posso dizer não, né? Não vou fazer, pronto, né? E aí então eu mostrei que era só tentação. Mas o que Jesus fala que é aqui pecado, é aquele pensamento em que você dá vazão ao desejo, né? E aí está aguardando uma oportunidade para fazer, entendeu? Você não fez, não praticou, mas você está com a intenção de fazer.
Já está no seu coração a intenção de fazer, né? Aí sim, né? Porque senão a gente seria só por tentado, a gente estaria pecando, né? Jesus foi tentado, né? E não pegou, não é? Léo? Qual que fica, por exemplo, então, lá no julgamento, a questão do perdão? Porque quando nós pedimos perdão pelo pecado, nós somos perdoados. Sim. E a minha outra dizendo que o Senhor ele apaga os nossos pecados. E lá, quando a gente. Tá, boa pergunta, Léo. Excelente pergunta. O cristão, ele já foi julgado em Cristo. Para a salvação, ele já foi julgado em Cristo. Então, os pecados hoje do cristão, tanto o pecado passado, presente e futuro, ele já foi julgado em Cristo, na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, então todos os nossos pecados ele levou sobre ele e Deus já pagou o pecado, certo? Então pronto. Mas isso não quer dizer que Deus passou uma borracha nele, certo? Porque até ali, até Cristo, até eu conhecer Cristo, Deus não levou em conta para o juízo do último dia os pecados anteriormente cometidos. Paulo fala sobre isso. Mas a partir daí eu tenho uma relação com Cristo e um conhecimento. Então todo o pecado que eu cometer, ele não será julgado para condenação, mas ele será julgado para aquilo que eu vou viver na eternidade. Porque senão, veja, de nada valeria uma pessoa que converter e lutar contra o pecado e procurar ter uma vida justa, correta. Pensa, se lá na frente não tiver nada, não tiver consequência nenhuma de julgamento nenhum desses erros, então é uma pessoa que pode viver deliberadamente no pecado. Então Deus estabeleceu assim, que todo pecado que eu cometo, depois de crente, tá? Então vamos pensar como crente. Todo pecado que eu cometo como crente, à medida em que eu confesso o pecado, Deus aplica o sangue sobre aquele pecado. Aquele sangue que Cristo morreu lá na cruz. No dia que eu converti, todos os pecados passados foram. A partir da conversão, todo pecado que eu cometo, e eu arrependo e confesso, Deus aplica o sangue. E aí me perdoa o pecado. Porém, ele será apresentado no último dia para avaliação do galardão que eu vou receber. Então, por que Deus faz isso? Para o incentivo para você não pecar. Porque aí Deus está te dando um motivo para você não pecar. Não é só porque o pecado tem uma consequência entre nós, mas o pecado também tem uma consequência eterna. Qual que é a consequência eterna? Vai receber maior ou menor galardão. Entendeu? Aí eu penso, pastor, tem uma coisa muito mais profunda em estar correto ou não diante de Deus, que é o quanto eu desejo ter um relacionamento com Deus. Sim. Aí isso vai muito mais além. Tem muito mais coisa, né? Então por que eu não devo pecar? Gente, tem um monte de coisa, quer ver? Primeiro, quando eu peco, eu ofendo a pessoa que mais me amou. Quando eu peco, eu transformo a graça de Deus em libertinagem. Por quê? Porque eu estou dizendo que aquilo pelo qual Cristo morreu vale pouco. Olha, Cristo morreu pelos meus pecados. Terceiro, toda vez que eu peco, eu machuco alguém, gente. Seja visível ou invisível. Eu estou pecando, eu estou machucando alguém. Terceiro, toda vez que eu peco, quarto, eu dou mau testemunho. A pessoa olha para mim, mas não é crente. Toda vez que eu peco, eu atrapalho a comunhão da igreja. Porque se eu estou em pecado, eu estou atrapalhando a comunhão. Que não era para a gente estar em comum, eu não sou o corpo de Cristo. Então, aí depois tem o momento final, que é o galardão. Então, há um monte de coisa que está inclusa aí nesse pacotão aí para eu não pecar. Que eu preciso parar e pensar. Outra coisa, toda vez que eu peco, eu estou mostrando que eu não cresci naquela área. Então não amadureci, eu sou ainda criança naquela área da minha vida. À medida que eu vou crescendo, eu vou evitando. Isso é muito simples, quer ver? Nós aqui hoje
Vamos pensar, se colocar uma imagem aqui, você curvaria diante dessa imagem? Mas antes você não fez isso? Quando você era católico? Fez, não fez? Por que você não faz mais? Só porque você tem consciência que isso é pecado? Não, você tem consciência também que mentir é pecado, e que falar mal dos outros, porque essa área já foi tratada. Essa área já está madura, não é? Então você não vai curvar diante de uma imagem, porque isso aí já está no seu coração, de que isso aí é idolatria e que não vou fazer isso, pronto. Mas nós também temos consciência que mentir é pecado. E por que nós mentimos então? Porque ainda não amadureceu. Falar mal do irmão, não é pecado. Por que ainda fala mal do irmão? Porque não amadureceu. E aí vai, né? Você vai vendo um monte de área que a gente precisa amadurecer, né? Mais alguém quer perguntar? Beleza, gente? Então, só para terminar, o último versículo aí, né? O apóstolo diz assim: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Olha, quando ele diz aí segredos, quer dizer aquilo que eles fizeram em oculto, né, que ninguém viu. Os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Quando ele fala meu evangelho, ele está dizendo o evangelho que eu prego, que eu anuncio, né? Então, de conformidade com o evangelho que eu anuncio. Então, naquele dia, Deus vai julgar não só os atos visíveis, mas vai julgar também aqueles que foram encobertos, né? Então, naquele dia não tem como a pessoa pegar e escapar, né, do juízo de Deus. E graças a Deus que nós não estamos nessa categoria aqui, né, irmãos? Então, eles serão julgados e condenados porque eles não estão em Cristo Jesus. Então, e nós? Oi? Seu João. Eu sei que com lei, ou sem lei, pecado é pecado. Independente. Através do Evangelho, tudo se resolve. Só através, né, do Evangelho. Com lei ou sem lei, pecado é pecado. Não tem jeito a pessoa ter desculpa, né? Amém, gente? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos terminar, né? Vamos, lembrando os irmãos do nosso culto hoje à noite, né, às 8 horas, todos são bem-vindos. Então vamos encerrar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.